Olá, seja muito bem-vindo ao GRP Com Talks, o episódio e podcast de carreira do GRP Com, o Grupo Paranaense de Comunicação. No nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo muito especial, que é como o trabalho social e o voluntariado podem trazer habilidades para o dia a dia, não só da empresa, mas também para a vida pessoal do colaborador. E para isso, eu conto com a participação de 3 convidados muito especiais, que eu vou apresentar agora para vocês. Primeiro de todos, a Ana Gabriela Borges, eu vou chamar ela de Gabi, todo o episódio, é assim que ela é conhecida, que é superintendente do Instituto GRP Com. Depois o Pedro Eilert, que é fundador da plataforma Free Helper, inclusive ajuda muito a gente aqui no GRP Com a fazer esse match das pessoas que querem um trabalho voluntário com aquilo que seria melhor para o perfil delas. A gente fala um pouquinho depois sobre isso também. E o Cássio Lucif, que trabalha, é coordenador na RPC e também voluntário. Então vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos. Para abrir nossa conversa, uma pergunta para todos vocês. Como que vocês acham que o trabalho voluntário pode contribuir para uma carreira com mais propósito? O Pedro é bom pro Pedro começar, né? É porque essa é a venda dele do dia a dia, né, Pedro? Vai lá. Bom, deixa eu só primeiro, acho que agradecer aí a participação. A gente realmente é parceiros do Instituto GRP Com já há um bom tempo. E a GRP Com faz parte das nossas vidas aqui, né, como curitibanos, paranaenses. E assim, eu fico feliz de vir falar do tema e esse recorte, como a Gabi falou, é bem um ponto que a gente bate bastante, assim, porque a Free Helper, ela oferece um voluntariado diferente, é um voluntariado especializado, e ele é focado nas habilidades profissionais, nos conhecimentos das pessoas, né? Então, se você fala de carreira, você está falando do que você sabe fazer de melhor, que são o que você estudou ou que você desenvolveu no mercado de trabalho. E a Free Helper nasceu dessa vontade, assim. Então, eu também estava na faculdade, estava começando a olhar para a carreira, olhar para a construção de currículo, e sempre tem aquela máxima, assim, né? Você não tem experiência, coloca lá alguma coisa voluntária que você já fez, assim, né? Então, isso sempre foi uma verdade, mas muito num contexto assistencialista, né? Que a gente trabalha também de maneira indireta, mas o nosso foco sempre foi ajudar na parte administrativa, na parte da comunicação, da finanças, jurídico, N áreas profissionais. E daí esse ponto acho que do propósito, assim, acho que não é nem questão da carreira e do voluntariado. Eu acho que o mercado de trabalho pede em pessoas mais com propósito no dia a dia, né? Se você não tiver motivo para estar engajado com o que você faz, com a tua empresa, você vai ficar... você não vai ser aquele profissional mais produtivo e a tua vida pessoal também está atrelada ao quanto você está satisfeito no trabalho. Então, acho que encontrar esse propósito através de ajudar e fazer o bem, que daí entram em coisas mais óbvias, né? Mas de uma maneira mais próxima do teu dia a dia de profissional, tem muita relevância nessa construção, assim. Então, desde o ponto, primeira experiência para colocar no currículo, até no desenvolvimento de carreira dentro da empresa, seja fazendo o corporativo, né, o voluntariado corporativo quando a empresa tem disponível, ou você como voluntário ali por livre e espontânea vontade, né? Então, é uma coisa que tá 100% atrelada uma na outra. A gente até ia falar disso um pouquinho depois, porque antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava conversando entre nós, né? E o Cássio estava falando sobre 2 voluntariados que ele já fez. E o primeiro ele fez querendo fazer um voluntariado, algo que era um pouquinho mais conhecido até. E o segundo foi mais uma ideia de algo mais assertivo, assim, daquilo que ele realmente poderia fazer, que era de algo de habilidade dele. Então, até já aproveita para contar essa diferença, assim, entre você encontrar algo para poder ajudar. Bru. Primeiramente, queria agradecer o convite de todos vocês. É um prazer estar aqui batendo um papo sobre isso, um tema muito importante no nosso dia a dia. E acho que entrando muito na linha do que o Pedro trouxe e o que você comentou aqui, Bru, como abre a nossa cabeça, né? Como a gente consegue ter um entendimento e dedicar realmente um tempo de qualidade para coisas que são realmente importantes. Então, eu tive uma experiência num primeiro momento que foi para uma temática que todos os outros grupos que participavam junto com o meu seguiriam essa mesma linha. E no segundo momento, numa temática mais de esporte, a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Então, muito voltado ao esporte, eu gosto bastante de esporte, tenho esse contato, pratico esporte toda semana, treino quase todos os dias. E entender como o esporte, ele agrega e ele ajuda na disciplina, além da disciplina, como ele ajuda a vida das pessoas, mostra que assim, a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha, né? A gente tem que compartilhar um pouquinho de conhecimento do que a gente tem, acho que muito na linha do que você trouxe, Pedro.
e entender que, cara, é possível ajudar as pessoas com um simples gesto. Uma dedicação de um dia ali, uma ajuda na questão de redes sociais, que a gente comentou aqui também. A gente que trabalha na comunicação está nessa área, né? Então, a gente tem muitos insights, que é o que você faz, casar essas ideias com todas as iniciativas que tem no mercado e poder contribuir e ajudar isso, acho que só agrega para você e também para as outras pessoas que são impactadas com o projeto, seja uma instituição ou até uma OSC, por exemplo. A gente está falando muito do desenvolvimento pessoal, né? Mas a Gabi é o nosso elo do GRPcom com a comunidade e também com os talentos da empresa, de maneira geral, né? Tenho essa sorte. E como é que você vê, né? Porque é o outro lado da moeda, essa experiência, assim, para as pessoas que trabalham no grupo e o que acontece, assim, com elas quando elas se envolvem com o voluntariado, como que isso impacta, de maneira geral, todo o trabalho também do GRPcom e dessa pessoa. Tá totalmente conectado, né? Eu digo que o Instituto faz, não só o Instituto, porque todas as áreas do GRPcom que trabalham com a sociedade, né? Jornalismo, tem essa conexão muito forte, mas nós do Instituto temos essa conexão muito forte com as organizações do terceiro setor, as ONGs, né? E a gente sabe as dores dela. Então, o nosso trabalho é muito assim, de identificar quais são essas dores da sociedade, os problemas que ali poderiam ser facilmente resolvidos a partir de um trabalho voluntário, com uma parceria e juntar essas pessoas, né? Então, Pedro ajuda a gente nessa missão, mas você me perguntou o que as pessoas sentem, né? É muito visível uma pessoa que faz um trabalho voluntariado e outra que não, sabe? Você percebe que essa pessoa, ela se doa mais para o outro, se doa mais para o trabalho, ela é mais disponível, ela tem melhor espírito de equipe, ela consegue desenvolver melhor a liderança, até inovação, porque quando você pega lá um abacaxi para descascar numa ONG que não tem estrutura, não tem recursos, e você precisa dar um jeito ali de ajudar, quanta coisa você não desenvolve de criatividade, de habilidades, né? Que hoje são muito requisitadas pelo mercado, que a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, e vê que tudo que as pessoas pedem ali com habilidades do futuro, trabalho em equipe, liderança, criatividade, inovação, espírito de servir ao próximo, né? Conexão, olhar para o todo, e o todo não é só a nossa bolha, é a sociedade inteira com seus problemas, inclusive, e que a gente pode ajudar, mas é muito nítido, assim, a gente percebe outra vibe, né? A gente estava falando até, antes aqui de entrar no podcast, estava comentando que eu vi uma pesquisa esses dias no LinkedIn, de uma instituição, eu não vou fazer propaganda aqui, mas uma instituição que trabalha só com formação, com treinamentos, com especialização e tal. E essa instituição fez uma enquete para descobrir o que as pessoas queriam, né? O que mais motivava as pessoas no dia a dia. E o que mais motivava as pessoas no dia a dia, segundo essa pesquisa, é fazer bem ao próximo. É, de alguma forma, sentir que você é útil com seus conhecimentos técnicos ou com uma assistência, como disse o Pedro. Às vezes, você tem que ir lá pintar um muro de uma ONG, às vezes cortar uma salsicha para um cachorro-quente que vai acontecer no final de semana para gerar recursos, digitar um Nota Paraná, não importa, né? Qualquer serviço voluntário é válido e necessário, mas quando você dedica o seu conhecimento profissional para ajudar uma organização, ou ajudar uma pessoa, nossa, eu acho que todo mundo aqui fez um trabalho voluntário, né, na vida, e a gente pode dizer até pela gente mesmo, como foi a sensação, né, o que a gente desenvolveu. Eu posso dizer, assim, que eu sou uma pessoa meio ruim de escuta, falo bastante, mas sou meio ruim de escuta, e foi uma das habilidades que eu treinei no voluntariado. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades e um novo mundo se abre quando a gente também se abre para essas possibilidades, né? A gente está falando aí das soft skills, né, que todo mundo hoje em dia deseja tanto no mercado de trabalho. E às vezes as pessoas vão fazer um curso, como desenvolver empatia, etc, etc. Quando, na realidade, para desenvolver empatia, às vezes você só precisa viver aquilo, né? Poder olhar para o próximo. Então, ter a oportunidade de olhar para o próximo. Vocês acham, já sentiram isso em vocês também? Tem alguma experiência para contar? A Gabi já contou alguma coisa sobre o processo de escuta, mas que tenham desenvolvido nesse tempo todo de vocês, assim, algo que vocês... Não, esse aqui foi um ponto muito importante para mim, que eu consegui reparar, que me tocou internamente e eu mudei como pessoa a partir do voluntariado. Eu posso compartilhar aqui, então. Vamos lá. Com voluntariado, eu percebi exatamente isso que a Gabi trouxe, que é você ter uma ativa mais escuta. A gente trabalha com comunicação, então a gente gosta de falar, né? Eu falo muito até, né? Vou muito na linha da Gabi aqui. Então, você ter essa ativa, essa escutativa de entender as pessoas, ter essa empatia de, todo mundo vai ter um problema durante a semana, durante o mês, e a gente ter essa resiliência de, eu vou ver o lado da outra pessoa e vou trabalhar com ela nisso. Acho que eu hoje estou numa posição de coordenador, de gestor, e me ajuda muito, tá? Isso me ajudou muito a
parar um pouquinho com a minha vaidade, com o meu egoísmo e entender que eu também tenho os meus dias ruins e meus dias bons, como as outras pessoas também têm isso. E ter essa empatia, que é muito na linha do que a Gabi trouxe, ajuda sim a você se desenvolver. Eu fiz pós-graduação, continuei estudando, mas aquele sentimento de você participar de um voluntariado, seja lá no Teto onde eu participei ou no Adote uma Causa que eu estou participando agora, é um sentimento que só quem está lá dentro consegue... Não é dinheiro, não é certificado, não é currículo. É um sentimento que, cara, você vê o olho das pessoas brilhando naquele momento e com um negócio que é um detalhe que você trabalha com aquilo ali, né? O que eu estou fazendo hoje no Adote uma Causa é o meu dia a dia. Então, eu estou compartilhando um pouco do meu conhecimento que, graças a Deus, eu tive sorte, me dediquei também, mas tive sorte de estar numa excelente empresa com excelentes recursos e desenvolver ainda mais as minhas soft skills. Mas você compartilhar isso e ver como é simples você poder ajudar as pessoas, seja numa Nota Paraná que você comentou aqui, Gabi, é algo tão simples que é só você, cara, vou dedicar um tempo de qualidade para ajudar alguma pessoa, alguma instituição. E hoje no Adote uma Causa e em outras situações também que eu participei, seja na igreja ou no Teto mesmo, você vê o brilho no olho das pessoas com um gesto simples. Você comentou o exemplo da bala, depois quero que você traga aqui de novo para a gente falar. Você vê o brilho no olho das pessoas com simples gestos que você faz. É muito realizador, tá? Não, acho que é algo que só quem participa consegue ter esse entendimento. Só quem está lá dentro consegue ter esse sentimento que é genuíno mesmo, é genuíno. E como líder hoje, coordenador, um cargo que você tem que gerir pessoas, você acha que esse olhar empático mudou o teu dia a dia na empresa também? Com toda certeza, com toda certeza. E foi ótimo, eu fui convidado para participar dessa ação que é do GRPcom, Adote uma Causa, que é excelente. Pesquisem aí, pessoal. Quem quiser se inscrever também, faça inscrição, que é muito bacana. Ano que vem só. Pode fazer propaganda, mas vai se formando a Mas já fila. estou fazendo merchan aqui, tá? Já estou fazendo merchan. A marca tá aí, né? É um baita de um projeto e ele dá uma atualização na sua cabeça de empatia com pessoas, né? Hoje eu tenho um time com 8 pessoas ali. E quanto mais pessoas você tem no time, você tem que fazer essa gestão do teu tempo com a gestão do tempo das atividades de cada um. E realmente, é isso que você falou, Bru. Ajuda muito no dia a dia, tá? Ajuda muito mesmo a ter esse entendimento, a co-criar com as pessoas, a escuta ativa, que é algo que já fiz mentorias e tudo mais, e sempre foi um ponto que me pegou. Cássio, você fala demais, você traz excelentes ideias, mas também tem que abrir um pouquinho a tua escuta e ser mais receptivo. E tudo isso que eu estou passando hoje no projeto, e passei em outros projetos que eu atuei, acho que me ajudou muito a ter essa visão de coordenador, essa visão de gestor, e graças a Deus a gente está num rumo muito bom aí. Legal. Só fazendo um adendo, assim, no meu caso, eu sempre falo que eu tenho as minhas experiências como voluntário, mas eu também represento as experiências daí de quase 15 mil pessoas que são nossos voluntários via Free Helper, né? Então, a gente acaba acompanhando no dia a dia case, resultado, projeto, então está sempre muito próximo, né, de cada ação. E assim, do meu lado pessoal, tem um recorte muito assim, específico, que é essa surpresa mesmo, com coisas que a gente não tem nem noção que vai fazer diferença. Isso acho que é uma coisa que é a primeira sementinha que faz, acho que um voluntário perceber, porque até a gente brincava na faculdade, eu falava, pô, você já se inscreveu na Free Helper para fazer voluntariado? O cara falava, cara, eu tô só matando aula, eu tô com um monte de DP, eu não consigo ajudar com nada, cara. Tipo, não dá, eu fui ver lá, eu não sou faço economia, mas eu não me considero um economista já capaz de ajudar. Daí você falava, cara, sabe fazer uma planilha assim, assim, assado? Sabe criar determinada situação aqui, fazer esse tipo de conta, esse tipo de controle? Pô, isso é óbvio que eu sei. Daí você fala, cara, vai lá que vai ter uma pessoa que vai precisar disso, e você vai ver como que isso também traz um empoderamento, assim, né? De você falar, pô, eu tô me empoderando de alguma forma no sentido de estar ajudando e fazendo bem, que entra nesse teu ponto, assim, que isso é uma dor de olhar para as empresas, olham muito hoje, que é um ponto que a Free Helper trabalha, não só o desenvolvimento, que você falou, assim, às vezes é um treinamento, é um EAD, é uma palestra, mas você colocar na prática, né? Vestir o chapéuzinho ali de uma causa, de uma situação e colocar em prática o teu conhecimento é um desenvolvimento muito mais claro, assim. Inclusive, a Free Helper tem um programa de desenvolvimento que olha para o voluntariado na prática, assim. E isso é uma questão que traz o reconhecimento daí, né? Então, você tem o teu aprendizado validado de uma forma, não do teu gestor ou um certificado, mas da pessoa que você está ajudando. Que às vezes o teu cliente ou
você faz um processo dentro da empresa que você não vê isso muito claro, né? Em multinacional a gente vê muito isso, tipo, eu empurro daqui para cá e eu só vou ver a validação do meu trabalho quando chegar ali. E no voluntariado, se eu estou fazendo na prática ali, eu estou tendo um respaldo maior, assim. Acho que não tem, até complementando, falando um pouquinho mais, acho que não tem nem... o formato que você mais aprende, algo que você sabe, é você explicando e ensinando para pessoa. Exato, na prática. É na prática mesmo, então vai muito nessa linha. Acho que faz muito sentido mesmo. E acompanhando tanta gente fazendo voluntariado, você acha que a pessoa pode até ter uma mudança do redirecionamento profissional dela depois de fazer um voluntariado? Você já viu isso acontecer? Isso assim, a gente tem alguns parceiros que dão... Vou dar um exemplo aqui real, assim. Curso online para desenvolvimento, para ser desenvolvedor, programador. Aprender a programar. Pô, é uma área super em alta, né? Já há alguns anos, todo mundo falando. Então, às vezes, de repente, eu sou um advogado frustrado e quero aprender a programar, mas não posso jogar tudo pro alto porque eu tenho minhas contas e tudo mais. Começa a fazer uma aula lá no YouTube. Daí essa pessoa do YouTube fala, pô, você não consegue vender ainda esse serviço de fazer esse site que você aprendeu aqui, super básico? E ainda não pode ser um trabalho, então você não consegue criar um portfólio porque não é a tua área de atuação. Se cadastra na Free Helper lá que vai ter alguma ONG esperando você para você fazer um primeiro site e poder colocar isso em prática. Assim. Então, também, eu acho que o terceiro setor ele é muito uma... você aprende fazendo, né? Tipo, normalmente, a maioria das lideranças das organizações começam uma organização com um propósito, com uma situação pessoal, com um envolvimento, N razões, mas não é igual você começar um negócio que, de repente, você se prepara um pouquinho antes, aprende. Você começa a fazer porque tem 10 crianças na rua da tua casa ali que podiam estar dentro de um espaço fazendo uma atividade recreativa. Então, você começa um projeto. E, na prática, você vai ter que aprender como resolver. Então, existe muito esse espaço seguro de aprendizado, de teste, de colocar em prática. Então, a gente tem N pessoas que usam o voluntariado para migrar de área já de maneira estratégica. Assim, eu estou começando a fazer isso, mas não é minha área principal. Outros que usam o hobby, porque não... Às vezes, eu vou dar o exemplo de volta. Sou um advogado, mas gosto de tirar foto. Pô, na Free Helper, de repente, eu posso ir lá tirar foto de uns cachorrinhos que estão para adoção na Amigo Animal, aqui de Curitiba, por exemplo. Então, eu estou usando meu hobby, não estou migrando profissionalmente, mas estou acelerando uma skills ali que eu posso, de repente, alguma coisa, né, tirar de um proveito disso. Muita gente que está hoje no terceiro setor veio dessa paixão e dessa transição. Sábado agora, eu estava até citando uma amiga nossa aqui, a gente estava conversando sobre a Tânia aqui um pouquinho antes do podcast. A Tânia é a pessoa do movimento do voluntariado Curitiba, a né? Madrinha do voluntariado. Madrinha do voluntariado. Tem que ter gravado desde o começo. Então, pois vai relembrando, já estavam antes. Daria o episódio 2 já. E aí, sábado, eu tive um depoimento desses. A Adrida, inclusive, nas artes, né? Falou assim, eu comecei quando eu fui... tinha uma associação aqui em Curitiba, antigamente, que chamava AVA, Associação Voluntários Amigos, que a Tânia dirigia, inclusive. E aí, ela foi lá, se candidatou e queria começar a fazer um trabalho no terceiro setor. E aí, ela migrou definitivamente para o terceiro setor. E hoje ela dirige uma organização chamada, inclusive, Nas Artes, que é maravilhosa, que está lá no Adote Uma Causa também. E ela deu o depoimento pessoal dela. Então, foi muito bacana escutar a transformação, né? Mas é impressionante, assim, a gente vê os vídeos, quando a gente termina um projeto voluntário, e aí nisso o Instituto GRPcom é muito parceiro da área de pessoas e cultura, né? Porque aí a gente trabalha totalmente conectado ali, colaboradores, né? E público externo e tal. E aí a gente pegou um depoimento dos colaboradores que tinham feito o trabalho voluntário. E quase todos eles choravam ao falar do trabalho voluntário. Da emoção que é de se sentir útil. Eu, assim, uma coisa nada a ver aqui com o papo, mas tudo a ver, assim, eu tenho bastante amigas psicólogas, inclusive. E essas amigas psicólogas sempre me falam assim, quando tem algum paciente que está muito deprê, está para baixo, não sei o quê, eu indico voluntariado para ir se conectar com outras realidades, para se sentir útil, para ver que pode fazer a diferença. Porque isso tem um poder transformador, assim, assustador até, eu diria, né? De tão poderoso que é. Eu digo que o voluntariado é uma ferramenta, assim, valiosa de crescimento pessoal, profissional, de você se sentir bem e conectado com a sociedade, saindo um pouquinho da sua bolha e fazendo bem para alguém, né? Então... e esse ponto que você falou do desenvolvimento, a gente tem alguns relatos, assim, tem esse programa que eu falei que a gente faz de desenvolvimento dentro das empresas, ele nasceu de uma conversa com uma colaboradora,
que ela falou, pô, aqui dentro para eu me desenvolver, para eu ser promovida, para eu alcançar outros lugares na minha carreira, eu tenho um sistema que ele me dá bem pontualmente o que eu tenho que desenvolver. Então, por exemplo, escutativa. Tipo, para você ser uma líder, você vai ter que melhorar a tua escutativa. E daí um outro ponto é gerir um projeto do começo ao fim. Daí ela fala, cara, mas no lugar que eu tô hoje, no meu time, eu sei que eu não vou gerir nenhum projeto do começo ao fim nesse período que eu tô. Então, como que de que maneira que eu vou colocar? E ela foi e falou, e se eu gerir um projeto do começo ao fim e ele for um projeto voluntário aqui dentro da empresa? Pode contar para minha promoção, para minha avaliação? A pessoa falou, pô, sim, né? Eu quero ver a tua habilidade de construir aquilo. E daí ela chegou na Free Helper e falou, não consigo alguma coisa assim? Daí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Daí a gente foi, conversou com a RH, fez a gente adaptou o nosso programa de voluntariado para ter esse tipo de desenvolvimento. Porque você fala, pô, a pessoa vai ter um reconhecimento, né? E às vezes a gente tem um programa específico que a gente faz que é em grupo e ele é online. Então, são pessoas de áreas diferentes da empresa que não se conectam no dia a dia, às vezes em cidades diferentes, se juntando para resolver o problema de uma organização. E tem um tempo ali do voluntariado, assim, alguns meses. Então, tem algumas trocas, elas vão se conectando. E daí tinha um grupo que daí os gestores acompanham como ouvinte, assim. Então, eu não sou voluntário, mas tenho uma funcionária minha nesse grupo, eu vou acompanhar. E daí ele falou, cara, essa pessoa aqui, em todas as trocas do time, ela dificilmente abre a câmera. Quando abre, não abre o microfone. A gente tem poucas trocas. E ela é, tipo, a líder destaque desse grupo aqui, gerindo a ação voluntária. Tipo, o que tá acontecendo nessa troca? E era um desenvolvimento profissional, estratégico ali, com construção, coisa que ela fazia no dia a dia. Então, você pensa, pô, às vezes é um ambiente diferente que você se sente mais confortável de volta para ser reconhecido, para se desenvolver, para dar esse próximo passo, assim, perante até o corporativo, assim, né? Porque é um ambiente que você, às vezes, não encontra esse espaço de maneira natural, né? Não é todo mundo que se adapta fácil. Falando até nessa adaptação toda, se a gente for parar para pensar em termos históricos, o voluntariado provavelmente sempre existiu junto com a humanidade, né? Um pequeno grupo ali que vê alguém precisando de ajuda, eles se organizam para ajudar. E aí, com o tempo, a gente foi criando esses padrões que a gente vive hoje e muitas vezes o voluntariado, em partes, para algumas pessoas foi se perdendo. E aí é muito importante ações como a Free Helper de poder organizar para auxiliar as pessoas a encontrarem esse voluntariado. Mas a minha pergunta também é dentro de uma empresa, né? Então, Gabi, como é que o GRPcom se organiza para estimular os colaboradores a procurarem e fazerem o voluntariado e como que isso interfere no pertencimento mesmo do colaborador? Bom, primeiro tem que ter parcerias internas, né? Então, digo que a primeira coisa para tudo isso poder acontecer foi essa parceria Instituto GRPcom, RH, né, área de pessoas e cultura, para poder mobilizar os colaboradores, né? Eu acho que tudo a gente pensa junto, tudo tem que ter uma... E aí o Pedro fala muito bem disso também, essa intenção, né, de a gente querer promover essa oportunidade. Por exemplo, Cássio está lá porque a oportunidade chegou lá na caixa de e-mail dele, provavelmente, né, Cássio? Assim, venha ser voluntário na Adote uma Causa e tal. E em vários outros momentos, né, o pessoal do jornalismo, por exemplo, faz aquele pitch, como é que faz como é que chama isso, Bruna? Você que é jornalista, de ensinar para a organização como é que ela se posiciona, media training. Media training, isso aí. Media training. Então, ela sabe tudo quantos jornalistas já deram aula de media training ali para gestores de organizações? Então, que a gente pede aqui, pede ali. Então, seja voluntário aqui e ali. E a gente vai conseguindo, né, arrebanhar essas pessoas que fazem uma vez e aí querem fazer sempre. E aí, agora, a gente cria um trabalho bom, né? Porque eu falo, dá um trabalho pra gente, mas é um trabalho que a gente tá indo todo sábado lá, né? Sábado, normalmente, as equipes nem trabalham. E você fica triste de ir sábado lá? Te pergunto, né? Nem a recompensa é muito grande, um pouco. Né? Mas muito legal. A gente se articula muito, e eu digo assim, a área de pessoas e cultura é importante, agora falando um pouquinho de cultura da empresa, né? Porque essa é a essência do GRPcom. Quando a gente fala na missão, né? De estimular em cada um o desejo de ser melhor, de contribuir para o bem da sociedade, é disso que a gente está falando, é o nosso jeito GRPcom de ser, né? De querer ser melhor a cada dia. Essa é uma das nossas atitudes, inclusive, querer ser melhor a cada dia, inspirar o outro, enxergar o todo. E como é que o voluntariado vem para ajudar a desenvolver essas atitudes, né, que o GRPcom deseja que seus colaboradores tenham? E como é que a gente faz para concretizar a missão?
Então, nisso, Instituto que fala com a comunidade de fora, se junta com a área de pessoas e cultura, que fala com a comunidade de dentro, e aí a gente se conecta para proporcionar essas atividades voluntárias e que vão enriquecer todos os colaboradores no âmbito pessoal e também no profissional. Até aproveitando para falar um pouco do lado pessoal de todo mundo, vou trazer a brincadeira da bala que eu estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, que é muito notável que cada pessoa enxerga a sociedade com as próprias lentes, né? Com os próprios óculos. Então, com as próprias experiências, com a bolha que está inserida, com aquilo que faz, que deixa de fazer, que não faz. E aí eu estava brincando a diferença sobre você dar uma bala para um adulto e para uma criança, né? Se você tem uma bala e oferece para uma criança, aquilo é a melhor coisa do universo, o melhor presente do mundo, meu Deus do céu, que coisa boa. E às vezes a gente está aqui junto, tô aqui com vocês, abro uma bala, quem quer uma bala? Ah, não, obrigado, quero, valeu. Mas aquele ato fica algo tão só, tipo, protocolar, porque a gente vai perdendo essa sensibilidade infantil um pouco, que muitas vezes estar olhando quem precisa de algo que pra gente é banal, vai mudar muito na gente. Então, eu queria que vocês tentassem trazer alguma experiência pessoal, nesse caso de vocês, de algo que vocês tenham percebido, e compartilhar um pouquinho de histórias mesmo. Vamos lá. Eu comentei aqui um pouquinho antes que eu participei do Teto, né? O Teto ele é um processo de alguns meses, né? Inicia sempre em janeiro, fevereiro, a arrecadação do dinheiro dos grupos, são vários grupos, né, que participam. Você precisa arrecadar o dinheiro e você constrói uma casa, entrega uma casa pronta para alguma família. As famílias se inscrevem e tudo mais, tem toda uma conexão entre grupos, voluntariado e por aí vai. Então, a primeira etapa, acho que trazendo um pouquinho das metas corporativas até as metas de vida pessoal e voluntariado, algumas coisas se cruzam, né? Porque a gente tem objetivos e metas, então a gente envolve todo o nosso ecossistema, redes sociais as nossas bolhas para arrecadação, convida amigo, pede para a família, você mesmo doa, para chegar na meta. Até, se eu não me engano, era junho que a gente tinha que chegar na meta do valor estipulado, né, pelo Teto, para a gente entregar a casa, e a gente entrega a casa pronta, pintada, toda montada para a família, né? No meu caso, do meu grupo, isso é caso a caso, né? Eram 8 pessoas no meu grupo e a gente entregou uma casa pronta em um final de semana. A gente arrecadou desde janeiro e a gente entregou em julho para essa família, essa casa, né? Era uma mãe solo, a gente estava conversando um pouquinho, a Gabi acho que pode complementar um pouquinho desse cenário que é muito recorrente aqui na nossa sociedade. Essa mãe solo tinha 3 filhos e educava e criava os filhos sozinha. Ela se virava lá nos 30 e você perceber durante a construção, que daí teve a etapa de arrecadação que a gente conseguiu, cumprimos as metas, impactamos todo nossa bolha, nossas redes sociais, nosso ecossistema e fomos lá passar um final de semana. A gente fica sexta, sábado e domingo lá montando a casa, fazemos a fundação e a gente mão na massa mesmo, tá? Não tem nada de mimimi. A gente vai, mão na massa, faz a fundação, começa a construir a casa, entrega no domingo para essa família. Todos os outros grupos entregam para as famílias que eles selecionaram lá, né? A casa pintada, montadinha. E assim, ela já tinha uma casa, mas que era um pouco precária para a situação e para a criação dos filhos, e a gente conseguiu entregar algo muito melhor. Isso em um final de semana. Então, é muito corrido, né? É intenso ali, porque você começa às 6 da manhã e para tipo 8 da noite. A gente para quando anoitece mesmo, porque daí fica inviável de terminar a construção, e 6 da manhã do dia seguinte está lá. A gente fica lá. A nossa entrega da casa foi no Parolim. A gente ficou lá, né? A gente dorme lá. Então, foi... participar, ter esse entendimento ali e ver que, por mais que ela esteja numa situação um pouco delicada, com os filhos, sozinha, educando os filhos, levando os filhos para o colégio todos os dias, cara, você acha que eles pensam em perrengue? Claro que não. Ela era uma das pessoas mais animadas ali, mais animadas que muita gente ali que estava construindo, assim, tipo, não, vamos fazer acontecer, vocês estão ajudando muito a minha família, a educação dos meus filhos. E trazer isso para o nosso dia a dia, acho que esse foi o meu primeiro choque. Eu participei em outras situações, né? Estou participando agora aqui no GRPcom, com o Instituto. Mas esse foi, acho que, meu primeiro impacto. Foi meu primeiro choque, assim, de... Cara, eu preciso sair um pouquinho dessa minha bolha, dessa minha rotina. E, cara, eu posso contribuir com inúmeras formas para agregar e também aprender. Acho que esse sentimento que a gente falou aqui, que só você participando você vai ter, e você levar isso até numa
Eu me dou muito bem com a minha família, né? Somos em 6 filhos, me dou muito bem com meu pai, com minha mãe, mas melhora até a relação com a tua família. Você fica mais receptivo àquilo que a gente falou. Então, todo o voluntariado que eu fiz, ele te traz algum insight que é muito valioso para você lidar com as pessoas. Desde um cumprimento nos corredores da empresa, desde uma atenção que você realmente está ali presente, dando atenção para aquela pessoa. Acho que é algo que eu fiz uma das melhores pós aí do Brasil, e eu posso bater o martelo aqui para vocês. É concreto isso, que eu aprendi muitas coisas valiosas em voluntariado que eu não aprendi numa pós. Você passa, às vezes, a valorizar mais algo que você já tem ali, né? O contato humano. Não, isso é normal para mim. Não, mas espera, não, é algo muito raro. Eu tenho que valorizar muito isso que eu tenho, né? Então... Bru, até entrando por uma atmosfera bem pessoal, até a forma como eu gasto meu dinheiro hoje, como eu vou investir o meu dinheiro, o voluntariado mudou a minha cabeça. Coisas que antes para mim faziam sentido, hoje não fazem sentido mais. Porque você vê que o Brasil é muito grande, né? É uma população gigante, é um país enorme, tem muita diversidade. E você perceber que, cara, a gente tem tudo na mão, e a gente pode agregar na vida de outras pessoas de uma forma simples, seja numa atitude ou até mesmo arrecadando um dinheiro para fazer uma construção de uma casa. Mas hoje a vida do Cássio é muito diferente e muito mais centrada nos meus objetivos, e os objetivos que para mim fazem sentido, que na época que antes de fazer voluntariado não faziam sentido. A gente já teve um contato, trabalhamos juntos aqui no grupo mesmo, né, em outra empresa do grupo, e um pouquinho depois que eu saí da Gazeta, eu fui e fiz esse voluntariado. Então, a minha cabeça, aquele Cássio de antes, é um pouco diferente do Cássio de hoje. Então, até onde eu invisto meu dinheiro, o voluntariado fez eu ser guiado por isso. Então, é muito importante trazer esses detalhes, porque, vou fazer um voluntariado só para ajudar. Não é só para ajudar as pessoas, você vai ajudar as pessoas, mas você se ajuda. Você se ajuda muito. E muito em primeiro lugar. Isso é bem legal de compartilhar. Gabi e Pedro, as experiências de vocês, pessoais. Ai. Olha, vou te dizer uma coisa, assim, um voluntariado que marcou muito a minha vida, assim, e transformou, posso dizer, foi ser voluntária de escuta mesmo, né, num projeto que se chama SOS Escuta. E meu trabalho era ficar quintas-feiras, das 18 às 22 horas, ouvindo problemas de pessoas. Só ouvindo, né? A gente não aconselha, a gente Psicóloga. não encaminha, né? Não, nem é psicólogo. Psicólogo dá algum encaminhamento, mas alguma só da coisa pessoa assim. Poder falar, tá trabalhando aquilo, simplesmente, né? Deixar a pessoa falar, né? E é uma marretada. É um acolhimento. Tá ouvindo, né? E assim, é transformador, porque é difícil, você ouve só problemas graves, né? Problemas de saúde, problemas familiares, problemas, às vezes, irreversíveis, né? Uma pessoa que está ali num estágio final de uma doença, que só quer falar das coisas dela. Então, e você não pode, às vezes, manifestar o teu sentimento. Tinha dias que eu ficava assim, minha vontade, se eu piscasse, caía lágrima, mas não podia chorar na frente da pessoa. Então, o autocontrole que você desenvolve, a escuta ativa, o olhar de, meu Deus, depois que você escuta tanto problema, se você olhar para a tua vida e falar assim, eu não tenho problema nenhum, sabe? Você passa a olhar o copo mais cheio, né? Você passa a ser mais sensível com a dor do outro, você passa a pensar no que às vezes, né? Eu pensava assim, ai meu Deus, mas o que eu vou voluntariar, né? Eu já trabalho com isso tanto, todo dia, já tô de alguma forma ali, mas com o que vai... E aí o Pedro acho que vai trazer uma contribuição muito grande, porque assim, qualquer coisa que a gente saiba fazer ou possa fazer, vai ajudar alguém. Por mais que a gente pense que não, né? Você sabe digitar no computador? Digitar no computador pode servir alguém. Você não tem tempo e quer fazer voluntariado à distância, dá para fazer, não é, Pedro? Então, assim, não tem desculpa para não ser voluntário hoje, né? E posso te dizer, assim, que eu já dei aqui o relato do que mudou na minha vida, né? De passar a olhar o copo mais cheio, de entender que meus problemas não são nada perto dos problemas de muitas outras pessoas que eu pude ouvir nesse processo de voluntariado. Pude melhorar, assim, a minha escuta ativa, empatia, o autocontrole, mas o principal, assim, que eu posso dizer você
você entra num estado de flow quase, né? Quando você tá ali fazendo, você tá num outro mundo, sabe? E isso é lindo, assim, você poder se dedicar e dedicar seu tempo para ser útil a alguém, a alguma causa, alguma pessoa. E quando fala em voluntariado, a gente tá falando aqui de organizações, tá? Mas às vezes é ser voluntário na tua família, sabe? É estender a mão ali para alguém que está do teu lado, às vezes que você não está vendo. Então a gente fala muito, fazer voluntariado transformador, mudar o mundo. Às vezes você muda o mundo começando com pequeníssimas coisas, que é olhar para quem está, né, à tua volta, entendeu? Então, assim, não pense quem está ouvindo a gente aqui, está pensando, será que eu vou fazer um voluntariado? Não vou? E eu vou deixar a bola para o Pedro agora, por último, porque agora eu tenho certeza que o Pedro vai convencer toda a audiência a se cadastrar na Free Helper e fazer o trabalho voluntário, não é, Pedro? Isso. Não, é isso. Eu acho que esse ponto, eu vou fazer uma volta aqui, que a Free Helper existe há 8 anos, e eu tô há 4 anos integral como minha carreira mesmo, né? Como meu trabalho. Então, fazendo a gestão da nossa frente de projetos, que são com as empresas, onde a gente monetiza, e a parte plataforma, que é a parte 100% gratuita, onde a gente conecta os voluntários com as organizações. É o coração da Free Helper, né? Porque a Free Helper existe. E então eu fiquei 4 anos como voluntário, né? Então, só que voluntário fixo de uma organização própria, né? Voluntário então, todo dia, batendo cartão. Exato, né? Tipo, bem além dos outros que a gente estava conectando. E eu acho que a maior transformação, assim, disso de aprendizado e que mais me mudou, assim, realmente minha vida, é entender o poder das conexões, assim. E o quanto, dentro de conexões, pessoas diferentes, em realidades diferentes, para contextos diferentes, o quanto de aprendizado e troca existe e o quanto a gente tem o Gustavo Loyola, que é um pensador quase do voluntariado de impacto. Ele é daqui de Curitiba, trabalhou na ONU já e tudo. Ele é um defensor de uma tese muito boa, que é a melhor forma de você fazer a pessoa entender uma dor de uma minoria, ou uma inclusão, um acesso a algo, ou uma realidade diferente, é você colocar o chapéu daquele problema nela. E o voluntariado é exatamente isso, né? Então, às vezes a gente trabalha com algumas pessoas empresas que falam, não sei se vai ter abertura aqui, porque a equipe é bem fechada, eu tenho medo das temáticas que a gente vai tratar, porque às vezes é isso, né? O voluntariado, ONG, tem um estigma em cima. E a gente coloca um problema que está dentro da realidade dela. Então, assim, a pessoa de finanças. Vocês começam a falar de finanças com ela. Não estou falando de causa nenhuma. Estou falando de finanças, estou falando de número, estou falando de planilha. Uma coisa que para a pessoa motiva ela sabe daquilo. E quando ela começa a fazer, isso tudo está gerando impacto numa organização de uma causa que às vezes ela não se conectaria direto. Mas ela colocou o chapéu, vestiu a camisa do problema daquela organização sem necessariamente estar sendo conectada de maneira direta com aquele ponto, assim. E daí você trabalhar uma sensibilização, trabalhar uma empatia depois, no segundo momento, é muito mais fácil, porque a pessoa entendeu ali a realidade, teve esse contato. Então, acho que esse poder de conectar e de trazer outras realidades é uma coisa incrível, assim. Eu até brinco que eu era muito... O meu caso específico, eu era muito cético, assim. Quando a gente começou a Free Helper, eu desenhei toda a operação de como ia ser. A pessoa ia se cadastrar, ia doar o conhecimento dela no tempo livre, seja dia de semana, no final de semana. E eu olhava para os outros fundadores, amigos meus, e falava, mas o que as pessoas vão ganhar fazendo isso, cara? A gente tem que ter um certificado muito bom, a gente tem que garantir que a faculdade vai dar o certificado de horas ali, vai aceitar nosso certificado para alguém vir. E a primeira ação que a gente fez, sem ser nós ali fundadores, eu estava muito cético. Eu falava, cara, a pessoa não vai fazer de graça, tipo, é um trabalho profissional, tipo, ela podia estar fazendo um freela disso, por que ela vai fazer? E foi uma sessão de fotos numa organização em São Paulo, que ensina direito básico em colégios municipais, assim. Então, é Constituição na Escola o nome do projeto, é bem legal. E ele falou, nunca consigo fotógrafo, 6 da manhã lá em determinado bairro, e uma menina na base lá, tinha 300 voluntários inscritos, ela falou, não, eu posso. A gente mandou a vaga, ela falou, eu posso. Daí eu falei, cara, quem é essa pessoa? A gente não conhece ela, a gente nunca viu ela não vai lá. Daí, beleza, passou, ninguém respondeu a gente, eu pensei, não foi, queimamos a cara com um projeto super legal que a gente abriu portas, né? Fazer o quê? Falei, vou dar uma de louco, né? Vou mandar uma mensagem falando, e aí, como é que foi, né? Achando que deu certo. E daí o cara respondeu, cara, foi a melhor voluntária que a gente já teve, ela foi e entregou as fotos no final do dia, foi super bom, o projeto foi muito legal, a menina mandou um depoimento enorme, daí eu falei, cara, acho que eu tenho que mudar a minha percepção. As pessoas realmente querem ajudar e elas estão dispostas, tendo acesso a
as oportunidades que podem encaixar com ela. Assim. Então, acho que o ponto principal do que a Free Helper tenta trazer, e até reforçando aqui, existem muitas formas de você ser voluntário. Saindo de casa ou não saindo de casa, usando o seu conhecimento ou não usando o seu conhecimento, ajudando uma organização oficial ou um projeto que acabou de nascer, ou sendo solidário e fazendo atividades na tua família, na tua rede de amigos. E todos esses pontos de partida são fundamentais para você fazer algo maior. Assim. Então, acho que o começar a fazer é um aprendizado muito grande de se relacionar com o terceiro setor, né? A urgência que as causas pedem, né? Então, tudo que está ao nosso redor do que a gente está fazendo precisa ser feito naquele momento, né? Se não for feito, não vai funcionar. Então, você ter esse espírito de ir começando aos poucos é muito bom. E daí, assim, no sentido de vendendo peixe aqui, a Free Helper tem essas oportunidades ali. A gente sempre olhou, desde o começo, que uma das questões que as pessoas não faziam voluntariado era a falta de convite, a falta de saber onde está aquela opção, né? Chegar até aquela oportunidade. Não sabe, não né? sabe, como fazer, não conheço nenhuma organização bateu na minha porta pedindo voluntariado. Então, na Free Helper, a gente tem essa abertura, né? Você recebe vagas constantes com base no teu perfil, nas tuas habilidades, na tua área de atuação. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para se conectar com a organização. Então, na Free Helper, nenhuma ONG vai pedir para pintar um voluntário para pintar a parede, porque não é a nossa proposta. Mas tem voluntários da Free Helper que já foram pintar a parede em ONG e depois se conectar para fazer um planejamento de comunicação, para ajustar um site, para ajustar um estatuto dentro da sua área. Porque a conexão é gerada. Então, esse vínculo começa de várias formas. E até do que a gente estava falando antes de cultura, de empresa, o voluntariado corporativo, iniciativas como o Adote uma Causa e várias outras que existem dentro das empresas, é muito relevante para ser o primeiro passo, muitas vezes. A porta de entrada para muitas pessoas, porque a empresa é uma pequena cultura dentro do dia a dia dela, né? Uma pequena comunidade, né? Então, desenvolver cultura olhando o voluntariado pelas empresas tem essa força de você conseguir trazer as pessoas pela primeira vez. Isso é um empurrão muito relevante. Muito voluntário lá para você, viu? Porque, e corroborando aqui com o que o Pedro falou, Bruna, você acredita que a gente tinha pro Adote uma Causa, parênteses, 45 vagas apenas. Mas a gente estava preocupado, né? E a gente, meu Deus, como que a gente vai achar 45 voluntários para dedicar todos os sábados durante 2 meses? Sim. Eu estava com o mesmo pensamento do Pedro. Aí, o que a gente vai oferecer para os voluntários e tal? E aí, a gente jogou assim, a gente nem super divulgou o Adote uma Causa, nada. Divulgamos assim nos nossos ecossistemas. E sabe quantos voluntários a gente recebeu? 474 voluntários. Olha, eu tenho certeza de que se a pessoa não fez voluntariado ainda, ela sai dessa conversa hoje, com certeza, para procurar o voluntariado. E que esse episódio merecia o 2, o 3, o 4, mas eu tenho que começar a encerrar. E eu quero uma consideração final muito rápida de cada um, como se fosse... Você já fez basicamente o convite, né? Mas um resumão do convite, o que vocês falariam, cada um de vocês, para quem está procurando, quer começar a fazer voluntariado, assim. Mas rapidinho, assim. Vai lá, Pedro. Eu começo, então. Bom, acho que é isso. Use, assim, o que você tem de melhor para fazer o bem. Enxergue que qualquer possibilidade, né? Qualquer habilidade pode virar uma ajuda e pode ser um impacto enorme, muito maior do que você imagina. E dê esse primeiro passo, assim, dê uma chance. Se você não gosta de ir na ONG, faça remoto. Se você não conhece, pesquise, que tem outras iniciativas, não só da Free Helper, né? A gente fala que cultura do voluntariado é maior do que só o que a gente faz, né? Então, acho que dê esse primeiro passo, assim, dê uma chance que com certeza vai ser bem transformador e vai abrir outras portas, seja para mudar de carreira, melhorar currículo ou encontrar um propósito aí maior na vida. E eu já quero aproveitar e fazer um jabazinho aqui para outros produtos, né, do grupo GRP Com também, que eu tenho um programa de rádio na 98, às 11h30, mais ou menos, né, nunca é no horário exato, nas quartas-feiras, que é o Causando na 98, que toda quarta eu divulgo oportunidades de voluntariado, de você ser alguém melhor, mais solidário, uma causa para você ajudar, uma oportunidade de doar tempo ou doar coisas ou talento, não importa, né? Mas toda quarta eu divulgo essas oportunidades. Então, escuta lá na 98 ou, eu não escuto a 98. Então, leia na Tribuna do Paraná a coluna Causando todas as quartas-feiras também, que lá eu divulgo toda quarta essas oportunidades para que você
saia agora dessa estagnação, né? Desse passo. Não espera amanhã, não vai ter momento ideal, não vai ter... Nunca você vai estar menos corrido no dia a dia, sabe? É assim, quando eu tiver mais tempo, quando... Não, para de pensar assim e vai já, assim, dá o primeiro passo que você não vai se arrepender. Acho que para fechar aqui, os dois foram certeiros, né? Temos 2 cases de sucesso aqui, tanto o Instituto quanto a Free Helper. E eu acho que faça esse movimento, desse passo, como o Pedro comentou aqui, vai em busca. Tempo, é isso aí. Acho que a Gabi matou aqui, nunca vai sobrar tempo, mas você consegue arrumar esse tempo e você vai sair de um voluntariado, seja com a tua família, seja numa igreja, seja numa instituição, seja no Instituto GRPcom, na Free Helper, você vai sair com autoconhecimento também muito interessante. Você vai se conhecer melhor e vai ver que você está agregando para a vida de outras pessoas com um simples gesto. Acho que é ter esse primeiro passo, esse movimento. Acho que essa é a minha dica para todos vocês aí. Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por dividir tantas histórias inspiradoras. Para quem está em casa assistindo a gente ou ouvindo, né? Vá fazer voluntariado. Siga a gente no Instagram, Jeito GRPcom. Também no site do Instituto GRPcom vocês veem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E caso vocês queiram trabalhar aqui também, dá uma olhadinha nas vagas do LinkedIn. A gente encontra vocês no próximo episódio do GRPcom Talks. Até mais.